Mesquita ao Vivo. De volta aqui nesse terceiro bloco desse bate-papo edificante, diretamente de São Paulo, capital, com o nosso irmão Lucas Magalhães, falando um pouquinho aí das suas experiências. Lucas, e assim, no dia a dia da tua família mesmo, pai, mãe, irmão, vó, como é que tá? O que mudou? Eu acho que é uma mudança principalmente que a gente sabe, né, quando viver com pessoas que você encontra todo dia, tem essa convivência diária. Obviamente tem as dificuldades mesmo, porque você convive com os defeitos e com as qualidades das pessoas. Então é muito importante a presença de Deus na casa para garantir harmonia nas relações, nas pequenas coisas do dia a dia que às vezes podem gerar atritos desnecessários. Então, inclusive, é algo que eu mesmo adiciono sempre nas minhas orações, é pedir que eu seja um instrumento de harmonia na minha casa ou de finalização de contendas, de atritos. Então, que cada um de nós possa intervir sempre, porque às vezes quando você está num coletivo, tem um lado bravo com alguma coisa, outro lado que está descontente com outro, e aí se você percebe que eles vão começar a conflitar, às vezes você pode ser um terceiro ali para ser o intermeio disso, e aí trazer aí algum arranjo, alguma finalização naquilo que poderia vir a ser uma discussão. Então, a gente percebe bastante essa harmonia maior na casa justamente pela alimentação individual. Cada um tem suas próprias revelações, seus próprios estudos, mas que no conjunto, atuando no conjunto, vai sendo um progresso único como família mesmo, nas relações, nos pequenos momentos, e aí acaba que até os momentos de confraternização são momentos melhores, que a família consegue realmente conversar mais e às vezes ser aquele apoio, cada um tem seus problemas diários. Então a gente percebe bastante essa mudança que é ter a palavra de Deus no dia a dia, como ela vai atuando nos pequenos pontos. Obviamente cada um tem seus pontos para melhorar, e aí a gente consegue focar mais neles e conseguir garantir melhor essa harmonia no dia a dia. E a gente sabe que é Deus que faz, né? Pelo menos a gente já tem esse conhecimento, né? Conhecendo, a palavra fala, né? E sabendo, né? Então a gente já sabe, né? Vários versículos se remete ao cristão dessa forma, né? Então, nesse convívio, né? Das relações interpessoais, né? Não só em casa, mas você com Deus mesmo, né? Porque Deus disse que andarão dois juntos se não houver entre eles acordo, né? Então, claro que isso é a nível natural, né? Mas é espiritual, né? Então, como é que nós vamos andar, né, segundo a vontade de Deus, segundo em espírito, se nós não concordarmos com Ele, né? Então, dentro dessa realidade, tudo isso que o senhor já trouxe aqui, nesse bate-papo, nesses blocos, né? Com 18 anos, assim, onde é que pega, assim, dentro de ti no conflito, na questão, assim, do teu coração? Eu acho que, assim, na minha idade mesmo, o conflito maior é esse conflito do ter fé e, ao mesmo tempo, a ansiedade. Eu acho que isso é uma coisa que pega muito, porque é uma idade que você faz planos, é uma idade que é comum você começar a pensar em como vai ser a sua vida, o que você quer ver daqui a 5, 10, 15 anos, e, ao mesmo tempo, lembrar sempre que a gente não é o senhor das nossas próprias vidas, né? Então a gente tem que entregar tudo nas mãos de Deus, tem que ter essa paz e essa fé de que as coisas vão se ajeitar. Não é que a gente não pode também fazer escolhas, mas que a gente precisa ter essa calma para não achar que a gente pode fazer todos os planos e que tudo vai ser dessa forma. Então, assim, para mim é a maior luta, assim, é o maior dilema do dia a dia, que eu tenho que sempre voltar à palavra para me firmar e ter, às vezes, um pouco mais de calma, um pouco mais de perseverança na palavra mesmo, para entender que algumas coisas ainda não vão ter resposta, porque é assim mesmo, nem tudo a gente tem resposta, tem coisas que estão muito lá na frente e que a gente precisa, então,
esperar conforme a gente vai se alimentando, conforme a gente vai tendo esse exercício diário, a comunhão, os pequenos grupos, a igreja nos domingos, a gente vai tendo nossa cabeça aberta, né? Deus vai revelando, vai nos ensinando cada vez mais e de uma certa forma a gente vai ficando pronto para os desafios, e aí quando a gente menos percebe, os planos estão acontecendo da forma como a gente quis ou de outras formas que a gente mais para frente percebe que aconteceram como tinham que acontecer, ou que às vezes falharam para que nós aprendêssemos alguma coisa que mais para frente vai ser importante para os planos futuros. E a vida é assim, né? Um momento que a gente tem que entender que ao longo da nossa vida inteira a gente vai ter que conviver com esse dilema, mas que sempre botar Deus na frente, porque aí com a fé a nossa vida fica muito mais tranquila mesmo, porque a gente está ao lado do Senhor e aí não tem ansiedade, não tem tristeza, amargura que vá tomar conta dos nossos corações, né? E dentro do teu processo de consagração, né, você falou que ora, como é que você faz aí? Então, no começo, na verdade, eu tinha bastante dificuldade, porque eu não tinha o costume de orar. Então, era uma oração, assim, curta, e uma oração que eu falo que era muito mais uma oração, assim, de pedinte, né? Que pede, e às vezes não tem, assim, a visão do conjunto, né? Então hoje, depois de várias coisas, eu criei uma organização na minha cabeça, que é uma coisa minha, mas que, obviamente, a gente não sabe nem o jeito certo de orar, mas é uma forma que eu entendo, que também foi o que eu pedi para Deus, para eu organizar os meus pensamentos. Então eu começo sempre, primeiro agradecendo, que eu acho que é o principal, para a gente ver também as pequenas coisas no nosso dia a dia, que é o que a gente muitas vezes não percebe. Então, agradecer pelas coisas maiores que acontecem, coisas eventuais, mas também aquelas coisas diárias. Então, eu agradeço pela luz, agradeço pela água, pelo meu alimento, pela minha família, pela saúde, essas pequenas coisas. E aí eu passo para a parte do perdão, porque eu acho importante esses dois momentos. Antes de pedir qualquer coisa, primeiro agradecer pelo que a gente já tem, pelas bênçãos, pelos livramentos, e também pedir perdão e, primeiramente, reconhecer os nossos erros. Então, tem aí questões diárias que eu sempre peço perdão todos os dias. Então, por exemplo, os momentos em que a gente às vezes prioriza outras coisas, às vezes um dia que você acorda e você não lembra de orar porque está pensando em outra coisa que é do mundo aqui, que está sendo foco na sua cabeça, ou um momento em que você se deixa tomar por um sentimento ruim, ou seja, raiva, rancor, qualquer uma dessas coisas. Então, e aí vou caminhando, e aí depois eu peço também pela minha fé, que é uma parte que eu sempre peço, para que cada vez tenha uma fé renovada, uma fé maior. Peço pela minha alimentação, então que Deus sempre me ilumine, me revele. Amém. E aí depois, se necessário, faço pedidos que a gente percebe até que são menores conforme a gente vai trabalhando, porque a gente percebe que a gente não precisa de tanto na nossa vida, né? E aí é um caminho aí que eu escolhi fazer. Amém. Vamos ler esse pedacinho, só esse versículo aqui. O que está escrito ali? Esse aqui? Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Amém? Deus falou contigo? Falou. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Amém? Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Satisfação receber o irmão no Quintal Vivo, esse bate-papo edificante. Muitos irmãos até que nos assistem já passaram por aqui. Muitos ainda vão passar, né, através dessas entrevistas. Obviamente que a gente está um pouquinho mais para o sudeste do Brasil agora, né? Então a gente tem tido esse bate-papo com irmãos mais aqui da região sudeste, mas sempre nas viagens, né, de encontro, a gente sempre que possível também entrevista irmãos aí no sul do Brasil. E foi dali, né, partindo do sul, do Quintal Vivo, que começou ao vivo. Claro, a gente manteve o Quintal Vivo porque a gente não tem cortes, edições, assim, é um programa tocado aqui, é ao vivo, né, em 3 blocos, mas é um programa assim que começou às 15 horas, porque era quando a rádio, na época, em 2009, voltava, ela funcionava das 9 às 11h30, na web, essa rádio minorar que tem agora 24 horas, né, era só das 9 às 11h30, parava e voltava às 3 da tarde, às 15 horas.
Aí ia das 15 às 17h30. Então nós pegávamos uma audiência quase zero, né? Porque na verdade voltava às 15 horas, então as pessoas até se lembrar que a rádio tinha voltado, já era 3 e pouco, e nós ainda na quinta-feira estava ao vivo lá, mas sempre Deus honrou, manteve a audiência, tanto é que como cresceu e tem crescido e vai crescer muito mais a Rádio Web Menorá, que tem operado para todos nós melhorar, como diz, né? A Rádio Menorá para você melhorar. Então, que você possa ser muito abençoado, irmão, né? Se fortificar na graça, lembrando que é um dia de cada vez. Calma. Quanto tempo leva uma criança para nascer? 9 meses. Não dá, mesmo que a gente queira que ela nasça hoje, botando a mulher na churrascaria, né, dando todo o suplemento alimentar possível, não vai nascer amanhã, né? Só se já tiver no 9º mês, né? Então realmente a gente precisa lembrar disso, né? Que tudo tem um tempo, né? E até a gente poder, né, se alimentar, digerir, ruminar, comer, voltar para absorver os nutrientes, né? Todo esse processo leva um tempo, né? Mas é uma alegria ter aí o irmão, né, junto nessa caminhada, podendo sempre aí, sabendo que a gente está à disposição, junto, né, com o Senhor que está nas tuas orações aí, né, todos os dias, toda hora, 24 horas contigo, e o corpo, né, que tem se colocado à disposição para auxiliar um ao outro aqui, como membros. E fica, né, para você que acompanha, meu irmão, minha irmã, né, mais um renovo, né, um avivamento aí de como nós temos que trabalhar. Amém? Quanto trabalho, quantos Luquinhas tem aí na rua, né? Quantas famílias, quantos jovens aí que estão confusos e não tem esse discernimento, não teve, né, ainda nossa mão estendida, que é a mão de Jesus, né? Veja, é Jesus que faz, mas ele quer que você e eu sejamos cooperadores, né? Para que outras pessoas sejam resgatadas aí do mundo. Então realmente vale a pena, né? Eu me renovo, né, com esse operar do Espírito, porque é tudo ele que faz. Quando a gente faz, a gente atrapalha, mas quando a gente deixa Deus fazer, dá certo, né? Então eu tenho certeza disso, de que quando o Senhor faz, o Senhor abençoa. Então eu glorifico a Deus pela oportunidade de estar envolvido, de ter conhecido vocês também, de ter conhecido a todos que acompanham, os que conheci hoje. Deus abençoe vocês que estão assistindo aí pela primeira vez. Vamos divulgar o Quintal Vivo, vamos divulgar todos os programas da Rádio Web, né, os TV aberta, da TV ao vivo, da rádio, né, as ferramentas, né, da Editora Vento Sul, aplicativo, né, TV por assinatura, quanta coisa, gente, que a gente tem à disposição, e fica assim um avivamento aí para que você, meu irmão mais antigo, possa buscar as forças no Senhor, né, para que você venha liberar o Espírito e se alegrar, né, porque realmente nossos tempos são findos, mas muita coisa nós temos para fazer ainda. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão amado, graça e paz do nosso Senhor Jesus, e fique ligado na programação que segue, quinta-feira que vem, 15 horas, tamo junto aí de novo. Amém? Deus abençoe. Quinta ao Vivo.